Bom, é um prazer receber a todos aqui, todos vocês, e é também um prazer responder ao convite para coordenar essa mesa, onde participam esses três tão talentosos colegas do departamento, e que dispensam a apresentação, né, que são conhecidos da maioria de vocês. São professores, os três são professores do curso, do mesmo curso de psicanálise, teoria e clínica. E de fato, como eles são talentosos, eu acho que eu posso acrescentar, né, alguns talentos que não são assim tão conhecidos de vocês. Aproveito então para divulgar o que vai acontecer na segunda-feira, o lançamento do livro da Maria Laurinda Ribeiro de Souza, A Violência, né, que vai acontecer então. Violência é o título do livro, que vai acontecer na segunda-feira, 20 de junho, a partir das 20 horas, na Casa do Psicólogo. Né? E também conto para vocês, não sei se todos sabem, o nosso colega Nelson da Silva Júnior, né, é professor da USP, além de ser professor daqui do departamento de psicanálise do curso que eu já mencionei, e o Alcimar Alves de Souza, esse colega que também possui um talento talvez não tão conhecido de vocês, que é isso que está aí, né, visualizado por todos vocês, é a obra dele. E ele lançou, então, teve uma inauguração da exposição Viagem Plástica ao Inconsciente, no dia 15, né, no dia 15 de junho agora, no ICBEU, em São José dos Campos, e que vai do dia 15, então, até o dia 30 de junho. Né, então, está aberto a visitação dos colegas. Eu apresento, né, digo os nomes dos trabalhos, então, na ordem da apresentação que eles vão acontecer. A primeira a falar será a Maria Laurinda. O trabalho dela tem por título Apatia, o negativo da violência. Em seguida, falará o Nelson da Silva Júnior, cujo trabalho tem o nome de Sintoma, Mal-Estar na Cultura, sobre a recodificação mercantil do psiquismo e seus efeitos. E o terceiro trabalho, apresentado pelo Alcimar de Souza, tem o nome de O Fluxo do Tempo. Então eu passo agora a palavra a Maria Laurinda. Eu vou falar de um recorte sobre uma questão da violência. A violência é um tema que eu tenho pesquisado há um certo tempo, tenho muita inquietação com isso, acho que todo mundo tem. E vou falar sobre a apatia pensada como o lado sombrio da violência, o negativo da violência. Eu fiquei pensando hoje que era um tanto quanto estranho falar sobre a imobilidade, sendo que a gente está vivendo um momento de muita turbulência no país. Mas eu acho que as duas faces conversam entre si, né? Tanto a face da imobilidade quanto a face dessa movimentação intensa e desnorteante, né? Que passa não só pelo ato, né? Mas pelas palavras que estão sendo ditas ultimamente. Eu tinha feito uma estratégia, porque eu achei que eu não ia caber nos 20 minutos, que era passar um texto pequeno, que é um conto que eu escrevi, está num livro que se chama Mais Além do Sonhar, há uns 4 anos atrás, e que a minha intenção com o texto não era tanto discutir a questão da televisão como um dispositivo cultural, mas era iniciar com o clima daquilo que eu quero tratar. Por isso que eu passei, não sei se todo mundo pegou a folha, se vocês tiveram tempo de dar uma lida, né? Esse texto também foi escrito em função de um atendimento clínico de um jovem que permaneceu muito tempo imóvel, sentado no sofá, assistindo televisão, né, com muita dificuldade de sair para a vida. Então, naquela ocasião, eu estava pensando nessa questão, escrevi esse texto
acho que isso ficou como um resto para mim e acabei escrevendo nesse livro sobre a violência, também sobre a apatia. Então, o que eu vou falar hoje é um recorte dessas experiências. Eu vou falar também, vou apresentar 2 fragmentos clínicos. Eu não estou preocupada com a questão psicopatológica, eu estou preocupada com esse quadro da apatia, que pode estar presente em vários quadros psicopatológicos, e penso nela como um contraponto a isso que a gente vive mesmo, da violência da ação intensa. Tá? Então, acho que eu não preciso ler o texto, vocês estão com ele na mão. Então, vou começar. Eu pensei também, isso era uma coisa que eu queria falar, que este clima, né, dessa situação de fascínio e sideração que a televisão pode criar, esse clima está presente em outros dispositivos culturais. Né, e é isso que me interessa usar essa situação como uma metáfora. Desligado diante da TV, o sujeito parece reproduzir seu estado inicial de indiferenciação, infantiliza-se, torna-se apático ou entusiasma-se ilusoriamente com seu poder decisório sobre os acontecimentos do mundo. Estou pensando nos reality shows. Há uma comunhão vicariante entre ele e as cenas televisadas, uma retomada da onipotência narcísica infantil. O Pascal Bruckner tem um livro que é muito interessante, que se chama A Tentação da Inocência, e num determinado momento ele faz uma análise sobre os efeitos da televisão, e ele a descreve como a forma mais simples de preencher o tempo, saciando por procuração nossa sede de peripécias e derivativos fáceis. A televisão combina a evasão máxima com o mínimo de obrigações, tornando-se quase um meio de vida. A sedução pela tela, pelos jogos eletrônicos, pela cultura do divertimento fácil, dos shows, ocupa grande parte do tempo, dificultando a construção de laços sociais e a circulação necessária pelo mundo, acentuando o isolamento e o individualismo. O ano passado, saíram várias publicações sobre uma nova doença que estava sendo diagnosticada entre os jovens no Japão, e depois aqui em São Paulo também se fizeram alguns levantamentos sobre essa incidência. Era uma doença que os especialistas no Japão chamaram de estado hikikomori, né? Eu não estou interessada no diagnóstico que foi feito, mas me interessam as características do quadro. Então, era um quadro que se revelava prioritariamente em jovens. Eles apresentavam uma profunda indiferença pelo mundo, inibição e apatia. A população típica, então, é um jovem que mora com os pais e abandona o trabalho ou os estudos, recusando-se a ver os amigos e se retira para o seu quarto. Segundo uma reportagem, então, de fevereiro de 2004, do estado de São Paulo, havia mais de 1 milhão de japoneses nessas condições. E desse total, 1/3 deles tinha mais de 30 anos. E 25% viviam nessa situação há mais de 10 anos. Essa situação foi analisada e se verificou que em alguns desses jovens havia episódios de saída do quarto, onde eles iam para a rua e faziam cenas muito violentas. Então, para a gente pensar um pouco nessa oscilação. Esse quadro, então, ocorre numa sociedade que já há muito tempo é conhecida pelo seu alto índice de suicídio nas crianças e nos jovens. Jovens que se jogam prioritariamente sobre a linha dos trens, né? Como se eles usassem aí uma metáfora de morrer pela velocidade. Se o que caracteriza os nossos tempos é a hiperintensidade, a hipermobilidade, o modo contínuo da ação, a figura desviante pode então ser reconhecida pela impossibilidade de se comover.
de se comover com o mundo e de se deixar afetar por ele. Mas não podemos negligenciar que o desvio é também o que permite explicitar o conflito existente na norma e fazer resistência à sua hegemonia. Se a violência pode ser entendida como um excesso do agir, como uma comoção reativa intensa a qualquer estímulo perturbador, a apatia poderia ser entendida como um ato de recusa a essa descarga imediata e como uma forma de denúncia de uma realidade dificilmente suportável. O Pontali, no livro A Perder de Vista, tem uma descrição sobre a apatia muito interessante. Ele chama esse texto do homem imóvel. Eu vou ler o que ele diz. Ele foi prontamente reconhecido como herói, o anti-herói que considerava toda e qualquer ação inútil, pior, talvez, criminosa, e que só gostava de uma coisa, ficar deitado. Seria esse um melancólico? Ou seja, um ser eternamente possuído, perseguido, arruinado pelo objeto perdido? Não creio, diz Pontali. Dele não tem os traços sombrios e atormentados. Ao contrário, vê-se em seu rosto, como nos relata alguém que o conheceu bem, uma luminosidade plácida de despreocupação. E quando, porventura, ressurge do fundo de sua alma uma sombra de inquietação, ela se dissipa como um suspiro. A apatia é seu estado, e a posição estendida a mais favorável à manutenção desse estado. A inércia é mais do que uma força, é um princípio. Se algum ódio povoa este homem, sensível e meigo, é o ódio ao tempo. Parar para não ver o tempo passado, preservar o sono idílico da infância, imobilizar-se como tentativa de romper com o ritmo frenético das demandas, da aceleração, da impulsividade. A apatia se inscreve justificadamente como sintoma que habita o negativo da contemporaneidade, cuja ideologia convoca ao fazer, ao agir, à produção incessante, ao brilho narcísico, à sobrevalorização do tempo. Não como marca privilegiada de uma determinada patologia, mas antes como evidência de um processo radical de desligação e fechamento, que imita a morte no próprio núcleo do ser. Violeta é uma menina de 15 anos. Ela não se fechou em seu quarto, mas tentou abolir o afeto de sua existência. Foi abandonada numa instituição aos 2 anos de idade e passou por várias tentativas de adoção que não se concretizaram. Adotada aos 5 anos, viveu numa série de lugares diferentes. A mãe viaja muito e quer mostrar-lhe o mundo. Constituí-la a partir de lugares geográficos, mas não de um lugar de encontro. Uma casa onde permanecer era, no entanto, o que Violeta mais queria. A história escolar é marcada também por várias mudanças. A cada dificuldade é-lhe oferecida outra escola, numa perspectiva mágica de que as dificuldades desapareçam. A essa movimentação constante, Violeta reagiu com a imobilidade psíquica. Hoje, aos 15 anos, nada do que acontece a afeta. Parece não compreender as consequências do que vive, é como se não pudesse viver. Já Lívia reage. É com indignação que ela me conta a peregrinação que fez com seu pai doente para que fosse devidamente atendida nos serviços de saúde. Em sua fala, há um misto de admiração e revolta pelos que não reagem. E ela diz: sem direitos, sem assistência, pobres, miseráveis, eles não reagem.
Uma senhora desmaiou na fila do atendimento médico. Seu pai, um velho senhor que precisava com urgência de um diagnóstico médico, teve seu exame seguidamente adiado, pois o convênio não cobria aquele procedimento e o médico não tinha feito o pedido correto. Quando, enfim, perambulando por diferentes endereços, conseguiu que o pai se deitasse na maca onde faria o exame, a máquina quebrou. E ela diz: tenho muito ódio. Se pudesse, matava todos os responsáveis por isso. Mas eles, os pobres, não reagem. Eles sim são heróis. Heróis porque sobrevivem, são heróis do cotidiano. Essa é uma fala que a gente pode ouvir cotidianamente, não? Mas ela me chamou muita atenção porque ela tem uma ambiguidade. Não? É sutil a ambiguidade. É uma ambiguidade que contrapõe a indignação, a possibilidade de reagir ao heroísmo da falta de palavra, da resignação, da pobreza, da submissão ao sistema burocrático e anônimo. Estaria aí a ideia de que a revolta não é legítima, ou de que ela seria tão violenta que mataria todos? Ambígua também é a fala, porque em nosso tempo o heroísmo da sobrevivência e do cotidiano não está em alta. Ele não compete com o heroísmo da glória narcísica, onde os impedimentos éticos não fazem registro. A mesma indignação aparece em outra fala. Impossível passar pela rua impunemente, a menos que eu feche os olhos, que eu não veja. É o excesso de cenas de pauperização, de solicitações a cada parada no farol, do risco de manter os vidros e os olhos abertos. Do lado de fora, as cenas são terríveis. Perguntaram a uma criança de 9 anos, habitante da rua, o que era pior na sua vida. E a resposta veio precisa. Pior é ninguém falar comigo. Dor resultante da indiferença, do ser inexistente ao olhar do outro. Fechar os olhos para não ver não traz nenhuma garantia de imunidade. A impossibilidade de uma ação eficaz e necessária diante da crueldade da realidade também faz sintoma. E Bem-vindo ao Deserto do Real, Zizek acentua o lugar do sintoma como efeito da ausência de uma ação social necessária. E eu acho muito preciosa a análise que o Zizek traz. É uma análise que ele faz a partir de uma citação do Santner. Eu vou ler a fala do Zizek e vou ler a citação do Santner, porque essa é uma abertura para pensar a questão da violência que me interessa muito. Então, Zizek diz o seguinte: quando perco uma oportunidade ética crucial e deixo de realizar a ação que mudaria tudo, a própria inexistência do que eu deveria ter feito há de me perseguir para sempre. Apesar de não existir o que eu não fiz, seu espectro continua a insistir. E a fala do Santner é assim, espera um pouquinho que está menor. Os sintomas registram não somente as tentativas fracassadas do passado, mas mais modestamente as ocasiões no passado em que se deixou de reagir ao chamado à ação ou à empatia pelos outros, cujo sofrimento, de alguma forma, pertence à forma de vida de que se é parte. Ocupam um lugar de alguma coisa que está lá, que insiste em nossa vida, apesar de nunca ter chegado à completa consistência ontológica. Assim, os sintomas são, em certo sentido, os arquivos virtuais do vazio, ou talvez melhor, defesas contra os vazios que persistem na experiência histórica.
Os sintomas aparecem então como angústia diante da consciência moral, apatia, medo, transtornos corporais, depressão, manifestações que cobrem o vazio da incapacidade de agir eficazmente e que, em alguns casos, se alternam com a explosão furiosa da violência. Eu vou retomar, então, a ideia da revolta. E estou construindo essa ideia a partir do livro da Júlia Kristeva, Sentido e Contrassenso da Revolta, que é um livro muito interessante, onde ela discute a questão da revolta do ponto de vista histórico e do ponto de vista psicanalítico. E ela vai... 5 minutos. A Júlia Kristeva faz um percurso sobre a origem da palavra revolta, e ela vai dizer que a palavra revolta só assumiu o sentido político a partir do século XVI e se firmou como tal no século XVII, século XVIII. Segundo Júlia Kristeva, nas sociedades atuais há um vazio de projetos e de poder político que se revelam numa nova ordem mundial, normalizadora e falsificável. Falsificável no sentido de que se atém apenas à norma e não na lei, e que, portanto, essas leis podem ser sempre transgredidas e trocadas. Nesta nova ordem, o corpo é invadido pela economia do mercado, sobre isso o Nelson vai falar, e pela ciência, e a pessoa tende a desaparecer como singularidade subjetiva. A cultura, em sua primazia de espetáculo, impede o surgimento da revolta e da crítica. Eu vou dar uns certos pulos, depois a gente conversa mais sobre isso. Tem uma fala interessante da Júlia Kristeva, onde ela diz que a psicanálise é até hoje denunciadora, né, dessa questão da impossibilidade da revolta. Ela se funda sobre o surgimento da revolta. Se a gente tomar o Édipo como referência, né, o mito do totem e tabu é um mito de revolta, né? E ela vai dizer que a felicidade só se consegue através da revolta. A felicidade no sentido da autonomia, da possibilidade de elaboração de projetos para a vida. Tem um texto do Foucault, que também é muito interessante, é um texto escrito em 1979, e o Foucault se pergunta se ainda é possível a revolta e se é inútil revoltar-se. E ele diz o seguinte: isso é muito importante para os nossos tempos. Se as sociedades se mantêm e vivem, isto é, se os seus poderes não são absolutamente absolutos, e ele faz aí toda uma construção sobre a ideia de poder, é porque por trás de todas as aceitações e coerções existe a possibilidade de revolta. Basta uma voz que não se cala, um sofrimento que se torna visível, para que valha a pena escutá-los e buscar o que eles querem dizer. Se a apatia pode ser pensada como um ato de revolta, não o é no sentido da autonomia. É antes no sentido latino da palavra, que significa retorno, ou no sentido francês antigo, que significa enrolar-se, e que nos remete à ideia de fechamento e desligamento. O que impera na apatia é a estagnação da pulsão de morte, que impede qualquer investimento de objeto, inclusive o investimento sobre o eu. É a partir dessa ideia que o André Green vai construir a ideia do narcisismo negativo, falando desta impossibilidade de construir objetos. Não é na depressão que devemos pensar, diz ele, mas na afânise, no ascetismo, na anorexia do viver. E Radmila Ziguris propõe que é possível falar de pulsão de morte quando o tempo, enquanto existência vivida de duração, desaparece. A imobilidade é a sua expressão. A vida, como diz Drummond, torna-se menor. Não há morte, contudo, diz o poeta, mas a vida, captada em sua forma irredutível,
já sem ornato ou comentário melódico. Vida a que aspiramos como paz no cansaço, não a morte. Vida mínima, essencial, não o morto, nem o eterno ou o divino, apenas o vivo, o pequenino, calado, indiferente e solitário vivo. Bom, eu queria só então terminar, né? Uma das consequências da apatia é a condução do sujeito ao funcionamento operacional. E no funcionamento operacional, qualquer manipulação é possível. A gente pode pensar no Dogville e a gente já tem um bom quadro do que significam as manipulações e do que significa a apatia. Existe um estudo feito pela ONU com crianças que foram aprisionadas pelos guerrilheiros, e essas crianças de 9 a 10 anos eram obrigadas a matar seus pais. Depois que isso acontecia, essas crianças se tornavam autômatos, então eles eram colocados na linha de frente do combate, né? Esse é uma forma de manipulação operacional. Então, deixa eu ver, aqui terminar, sem apatia. Vou terminar com a frase do André Green, né? O André Green diz o seguinte: não há só indivíduos que se deixam morrer, há também civilizações inteiras que parecem sofrer de apatia, renunciando a seus ideais, sossobrando na passividade, sinal antecipador do seu desaparecimento, quando perderem qualquer ilusão sobre o futuro. Obrigada. Bem, após o belíssimo texto da Laurinda, eu tenho que apresentar uma triste notícia para vocês. Vocês vão ter que percorrer um pouco de metapsicologia pura e dura aqui. Bem, o meu texto eu intitulei sobre a recodificação mercantil do psiquismo e seus efeitos. No cenário das psicopatologias cotidianas da vida pós-moderna, um conjunto de fenômenos chama a atenção: esportes radicais, body art, barebacking e novos tipos de sadomasoquismo, como por exemplo canibalismo e pedofilias monstruosas. Trata-se de comportamentos que possuem como denominadores comuns uma inquietante aproximação da morte e uma perturbadora destruição do corpo. A busca do aniquilamento pelo excesso doloroso parece retomar com efeito a lógica das reações ao trauma, como a compulsão à repetição e a presença do prazer masoquista. Ora, se está claro que fenômenos desse tipo foram o maior obstáculo epistemológico da obra freudiana, dando origem à segunda teoria das pulsões, resta compreender, contudo, seu atual caráter epidêmico. De fato, como compreender a disseminação de tais fenômenos? Gostaria de compartilhar com vocês minhas hipóteses sobre as causas de tal disseminação. Tais hipóteses se constroem sobre duas premissas fundamentais. Em primeiro lugar, diria que se tais fenômenos se apresentam sob uma faceta epidêmica, devemos buscar hipóteses em formas gerais de ação da cultura sobre o psiquismo. Em segundo lugar, uma vez que a natureza desses fenômenos solicita para sua compreensão conceitos e derivações da segunda teoria freudiana das pulsões, tais formas de ação da cultura devem necessariamente se articular com a versão final dessa teoria. Antecipando meus argumentos, examinarei primeiramente as transformações da cultura fundamentais que ocorreram a partir da esfera econômica e mercantil. Em segundo lugar, apresentarei as minhas hipóteses sobre como se configura atualmente a interface entre economia de mercado e economia libidinal.
Finalmente, tentarei demonstrar como os efeitos dessa nova interface se articulam com a segunda teoria pulsional freudiana, de modo a justificar a ênfase compulsiva e masoquista das novas formações psicopatológicas. Partamos da inquietante hegemonia da economia sobre o psiquismo no mundo contemporâneo. Com efeito, uma das principais características apontadas como a marca da pós-modernidade se localiza precisamente na preocupante subordinação da cultura e da subjetividade ao registro econômico. É possível, assim, apontar para uma diferença fundamental entre a realidade econômica atual e aquela presente nas análises freudianas da cultura. Freud sempre atribuiu à economia um lugar ao lado das forças de recalcamento da sexualidade, sendo essencialmente ela pensada como administração da precariedade de recursos em oposição à satisfação dos prazeres. Na realidade atual, contudo, a economia se faz presente junto ao psiquismo não mais como um princípio de limitação de prazeres, mas sobretudo como uma administração instrumental desses desejos e prazeres para a geração de novas riquezas. Esta mudança nas relações entre economia e psiquismo se tornou visível particularmente nos últimos anos da vida de Freud, o que pode talvez justificar a ausência de tratamento explícito dessa questão em seus textos. Desde a Segunda Guerra Mundial, contudo, Adorno propôs um sombrio diagnóstico cultural do Ocidente, a saber, a redução da razão humana a modos de pensamento puramente instrumentais, a mercadorização da cultura sob a forma da indústria cultural e a submissão dos interesses humanos a prioridades econômicas. O aspecto preocupante diz respeito, conforme Adorno, ao funcionamento da racionalidade humana, que, longe de se constituir em mera ferramenta de domínio da natureza, se volta contra a própria natureza do homem. Note-se que esse retorno da racionalidade contra a própria natureza humana no âmbito da indústria cultural é hoje particularmente notável, pois, para além de seu estatuto de mercadoria, a cultura tornou-se um meio de produção de comportamentos. Mais especificamente, comportamentos de consumo. Não se trata apenas de vender imagens e discursos através do cinema, televisão, rádio e internet, mas também da utilização da própria imagem como um sutil instrumento na produção do comportamento de consumo. Assim, apelos eróticos, estímulos sensoriais, identidades, ideais estéticos, valores morais, visões de mundo, enfim, qualquer processo psíquico pode se tornar uma ferramenta eficaz dessa produção. Para tanto, deve-se simplesmente, a cada vez, seja recodificar velhas necessidades humanas em comportamentos comercializáveis, seja criar novas necessidades. De fato, pode-se dizer que o que caracteriza o momento atual da razão instrumental diz respeito ao aspecto exponencial desse processo de tradução e criação de formas de sociabilidade e cuidados de si em elementos que as tornem acessíveis à lógica mercantil. Ilustrarei esse processo de tradução com dois casos de recodificação mercantil do sofrimento psíquico, onde esse processo é particularmente regular e uniforme, a saber, a depressão e a impotência sexual. Para ilustrar o processo de recodificação mercantil da depressão, gostaria de citar aqui o excelente livro de Silvia Borghese, aqui presente, Depressão e Doença Nervosa. Trabalho que realiza uma verdadeira arqueologia da depressão enquanto modalidade do adoecimento psíquico pós-moderno. Conforme demonstrou Silvia Borghese, a recodificação da depressão compõe-se de 4 etapas fundamentais. Tais etapas são: primeiro, o avanço na tecnologia neuroquímica. Segundo, reorientação epistemológica do conceito de depressão na psicopatologia. Terceiro, naturalização do sofrimento, isto é, eliminação do seu caráter histórico pela imposição da organicidade como sendo sua causa exclusiva, passível, portanto, de correção neuroquímica. Quarto, fidelização do consumidor aos medicamentos através da tecnologia do marketing.
Note-se que as 3 primeiras etapas se passam no campo da cultura, enquanto que a última se focaliza especificamente no registro subjetivo. Vejamos primeiramente as 3 primeiras etapas, para em seguida examinar o modo de funcionamento da última etapa, aquela da fidelização do consumidor. À primeira vista, poderia parecer que o desenvolvimento tecnológico de uma psicofarmacologia eficaz ao longo das últimas décadas seria o elemento essencial em jogo na disseminação do diagnóstico e tratamento da depressão. Mas o processo como um todo é mais complexo. Pois, se por um lado a psiquiatria adquiriu um maior poder terapêutico, apoiada nos avanços na neurofisiologia e neuroquímica, por outro lado, o reposicionamento epistemológico foi um passo igualmente estratégico na recodificação da depressão. Com efeito, apenas um radical convencionalismo nosológico permitiria a manutenção de um processo virtualmente infinito de renomeação de grupos de sintoma. E essa possibilidade de renomeação é um correlato necessário de uma outra novidade no campo psiquiátrico. A coerência interna, isto é, a identidade de uma patologia, passou de fato a ser definida pelos efeitos de novas drogas sobre o psiquismo. Assim, com o convencionalismo nosológico, a psiquiatria pôde finalmente inverter a ordem do seu processo de produção de conhecimento e de ação terapêutica. Ao invés de esperar passivamente as doenças surgirem e tentar curá-las, ela pode passar a definir a posteriori as patologias de sua competência, organizando-as em torno dos agrupamentos, da morfologia, da intensidade e da duração de sintomas que empiricamente se transformam sob a ação de drogas. Tais foram os avanços científicos da psiquiatria inerentes ao processo de recodificação da depressão. Passemos agora à etapa seguinte, aquela da naturalização do fenômeno depressivo. Isto é constatável pela crescente popularização dos discursos sobre a depressão no âmbito leigo, assim como uma inflação inusitada do diagnóstico da depressão no âmbito médico. Com efeito, para além da clínica psiquiátrica como tal, o diagnóstico e o tratamento da depressão é hoje comumente realizado por clínicos gerais, ginecologistas e outros especialistas sem formação psicopatológica específica. Nesse sentido, a depressão está associada a discursos que a naturalizam, isto é, que a apresentam como condição natural do ser humano, resultante de distúrbios orgânicos. Ora, com isto opera-se uma ressignificação da depressão como uma doença de origem meramente orgânica, privando-lhe o sentido de uma forma de reação aos acontecimentos e invalidando a priori qualquer vocação crítica do sujeito frente à sua realidade. Isso significa compreender afetos que antes eram nomeados como tristeza ou decepção, enquanto fenômenos psíquicos completamente desvinculados do contexto histórico. Assim, na lógica do discurso que naturaliza a depressão, o responsável último pela doença se torna o próprio indivíduo, ainda que sua responsabilidade se limite ao registro somático. Entretanto, esse mesmo discurso informa que a ciência já se encontra suficientemente avançada para oferecer uma solução concreta para tais problemas. Nesse momento, o sujeito está preparado para exercer seu novo papel social, aquele de consumidor. Sua insatisfação, inconformismo e tristeza deixaram de ser reações compreensíveis à diversidade de sua existência e passaram a significar distúrbios neuroquímicos passíveis de correção medicamentosa. E, contudo, o trabalho de recodificação não termina aqui, já que um novo problema se coloca, aquele de conquistar a fidelidade desse novo consumidor. Será então que uma outra ciência poderá desdobrar suas competências, aquela do marketing. Assim, por exemplo, a apresentação publicitária da alegria como um estado afetivo sem relação histórica, que tem como única referência a neurofisiologia, permite apresentá-la como um estado afetivo à mão, passível de ser obtido pela medicalização a qualquer momento e por toda a vida. Vejamos agora o caso da recodificação mercantil da impotência sexual. Em primeiro lugar, a recodificação da impotência supõe uma mudança terminológica. De impotência, isto é, de não poder, ela passa a uma expressão de cunho mais operacional.
a disfunção erétil. Em seguida, sua naturalização é constatável pela percepção de uma crescente popularização dos discursos sobre o caráter natural do sexo, assim como uma inflação inusitada do diagnóstico de ausência de libido no âmbito médico como um todo. A impotência, assim como a depressão, é associada a discursos que a naturalizam e que a apresentam como condição natural, independente de suas experiências históricas. De disfunção erétil, a impotência passa a ser uma disfunção orgânica passível de correção. Tais elementos químicos presentes na correção são então embalados e adornados com imagens de sujeitos tranquilos e felizes, aliviados e enigmaticamente sem qualquer apelo erótico. Isso poderia parecer paradoxal, pois afinal poderíamos pensar que se trata de vender ao consumidor uma experiência erótica a ser obtida em um futuro imediato. Mas não, a imagem tem razão e revela a finalidade última do elemento ativo. Não é o erotismo que se veicula ali na embalagem, mas o alívio de uma missão cumprida. A segurança de uma ereção sem risco, considerada como condição necessária de uma satisfação sexual da companheira, para que ela não o abandone jamais. Como compreender, se não assim, o jovem de 20 e poucos anos que, com uma vida sexual prazerosa com sua namorada, mas inconformado com uma sistemática impotência com outras amantes, busca prostitutas sob o efeito do Viagra, apenas para mais uma vez e sempre fracassar na esperada prova dos 9 de sua masculinidade. Ironicamente, a promessa de que algo sempre estará ali na forma de uma ereção impermeável aos avatares do humano será sistematicamente uma promessa não cumprida. Não é raro, então, que a única segurança possível inverta tal satisfação compulsória do outro em seu negativo, como no caso da esposa de um bem-sucedido homem de negócios, sem problemas de ereção, que escolhe como amante um homem totalmente impotente, mesmo sob a certeza química do Viagra. Uma paixão verdadeiramente aristotélica pelo necessário parece reger os destinos da vida sexual pós-moderna. Segundo Aristóteles, com efeito, necessário é aquilo que não pode ser de outro modo. Ambos casos de recodificação do sofrimento desembocam em sua etapa final na questão da fidelização do novo consumidor, o que exige uma tecnologia especificamente voltada ao campo psicológico, capaz de garantir a eficácia da produção do consumo. Vejamos como isso se dá. Zygmunt Bauman apontou o caráter imperativo do gozo na moderna sociedade de consumo enquanto um elemento pertencente a uma transformação global da sociedade. Ora, a eficácia mercantil desse imperativo depende do redirecionamento da libido segundo uma gramática particular. Segundo minha hipótese, tal gramática reedita aquela do recalcamento originário para finalizá-lo de um modo ligeiramente diverso daquele prescrito pela perspectiva freudiana. Em seu primeiro momento, tal como no recalcamento originário, esta gramática suprime uma série de satisfações libidinais. Entretanto, em seu segundo momento, ao invés de empregar as forças libidinais insatisfeitas no trabalho, conforme postula Freud, a nova gramática exige que a saciedade erótica se realize no prazer de consumir. Conforme demonstrei em outro trabalho, o processo de virtualização do mundo, ao depurar a realidade de todos os seus detalhes chocantes, simultaneamente priva o sujeito de grande parte de seu gozo pré-genital, o que pode ser considerado como uma reedição do recalcamento orgânico. Mas tal reedição é realizada apenas de modo parcial, pois nessa nova gramática trata-se então de reedicionar a libido em suspenso para formas de satisfação necessariamente associadas às imagens e mercadoria. Assim, a produção do consumo mimetiza o prazer perverso segundo uma racionalidade instrumental da qual o sujeito dificilmente se libertará. Notemos que tal processo é, portanto, isomórfico àquele da perversão. Um prazer erótico é suspenso para ser substituído por outro prazer, igualmente erótico, mas dirigido ao prazer de consumir.
Nesse sentido, a gramática da perversão pode ser considerada enquanto modo fundamental da produção do consumo. Até agora vimos como a transformação da esfera econômica a partir da indústria cultural exigiu o domínio de uma tecnologia simbólica destinada à produção do consumo. Isolamos seus mecanismos, que foram ilustrados pela recodificação da depressão e da impotência sexual. Localizamos o processo fundamental da produção do consumo no que denominei gramática da perversão. Trata-se agora de articular esse processo à compulsão, à repetição e ao masoquismo, traços frequentes das patologias da pós-modernidade. O primeiro ponto sobre o qual gostaria de chamar a atenção é o fato que o sintoma oriundo da neurose não permanece hegemônico ao longo da obra freudiana. Mas o que seria um sintoma no contexto da segunda tópica e da segunda teoria das pulsões? Ora, o texto freudiano aponta como a determinação última dos fenômenos normais e patológicos sistematicamente a noção de pulsão. Assim pode-se dizer que os modelos de sintomas se formam a partir de modelos de pulsão. Na primeira teoria das pulsões, o sintoma tem a estrutura de uma solução de compromisso entre o desejo, seu recalcamento e o retorno do recalcado sob forma deformada. De modo que podemos, em princípio, cogitar a possibilidade de uma definição de sintoma para a segunda teoria das pulsões, análoga à primeira teoria. As reflexões clínicas de Freud em seu período final convergem em torno da problemática do masoquismo moral. Em Moisés e o Monoteísmo, por exemplo, Freud examina os efeitos da interdição do culto à imagem e, portanto, da privação da sensorialidade na economia libidinal. Esses efeitos são a insatisfação libidinal e o aumento da agressividade. Mas com o recalcamento da violência dirigida para o exterior, condição necessária da convivência civilizada, a agressividade deve se satisfazer no próprio sujeito. Assim, o impasse pulsional que caracteriza a vida em civilização se traduziria na seguinte declaração: ou eu te mato, ou eu me mato. Quanto maior o grau de civilização, quanto maior a renúncia pulsional que o sujeito faz em nome de seu semelhante, tanto mais sua agressividade seria satisfeita em seu próprio interior. É assim que, segundo Freud, o processo civilizatório necessariamente carrega de agressividade o eixo que vai do superego ao ego. A implacável agressividade do superego resultaria, segundo Freud, de uma desfusão pulsional entre as pulsões de vida e a pulsão de morte, indissociável da civilização. Tal dinâmica pulsional já havia sido descrita em detalhe em 1924, no Problema Econômico do Masoquismo. A construção psicanalítica do masoquismo moral é, contudo, um pouco mais complexa. A agressividade do superego é acompanhada por uma segunda hipótese, aquela do masoquismo do ego, a qual seria responsável por uma reerogenização da agressividade. Eis o sentido da enigmática frase que encerra o texto. Assim, o masoquismo moral se torna uma testemunha clássica da existência da fusão pulsional. Frase enigmática, pois no ego e o id a desfusão pulsional se colocava claramente ao lado da patologia, o conceito de fusão pulsional sendo reservado para ilustrar fenômenos da normalidade. Claro está que, coerentemente com toda a sua obra, em Um Problema Econômico do Masoquismo, Freud se corrige e pensa a fusão pulsional como um processo presente tanto nos fenômenos normais quanto patológicos. Isso nos permite avançar a questão do segundo modelo de sintoma em Freud. Com efeito, se num sintoma necessariamente cooperam causa da doença e reação do organismo contra ela, tomando o masoquismo moral enquanto testemunha clássica da fusão pulsional, podemos propor uma primeira formalização do sintoma na segunda teoria das pulsões. Esta seria a seguinte: após um processo de desfusão pulsional, o qual pode ter origem em várias causas, as pulsões de vida e a pulsão de morte se refusionam total ou parcialmente em torno de novos eixos da tópica psíquica. Tal definição permite pensar que o masoquismo moral não é a única possibilidade de uma refusão pulsional patológica, abrindo a possibilidade de considerar outros tipos patológicos dessa refusão.
Minha hipótese é que grande parte das psicopatologias da atualidade resultam de uma refusão pulsional ao nível do masoquismo erógeno. Vou pegar esse parágrafo, bem, a grande diferença, então, da época de Freud para a de hoje, a meu ver, deve ser pensada a diferença na interface entre a economia libidinal e a economia psíquica, deve ser pensada, sobretudo, a partir da diferença entre interdição de representações, interdição de culto e satisfação libidinal com representações, e imperativo ao gozo a partir de uma satisfação imagética. Essa diferença entre os processos de difusão oriundos da repressão na época de Freud, aqueles originários do imperativo do gozo, configura duas economias libidinais distinguíveis entre si. No caso da difusão oriunda do recalcamento da sexualidade, o eixo tópico que vai do superego ao ego se reforça sob a égide do masoquismo moral. Já a difusão pulsional com origem na satisfação narcísica possui, segundo a minha hipótese, efeitos bastante mais inquietantes na economia psíquica. Por um lado, os processos de refusão pulsional dela provenientes se concentram no masoquismo erógeno, associando o seu aniquilamento ao prazer, como no caso das destruições intencionais do corpo. Por outro lado, essa forma de difusão passa ao largo do eixo eu-superego, diminuindo a culpabilidade e permitindo uma relação com a lei cada vez mais convencional. Relação, portanto, pouco investida. Assim, a refusão pulsional tende a ser realizada em formas de masoquismo com preocupantes associações entre o prazer e a dor física, sem que a conotação de uma transgressão seja necessariamente presente. A nova interface entre economia de mercado e economia libidinal cria então um novo hipócrita sujeito destinado a oscilar entre duas possibilidades de investimento psíquico. Por um lado, a tentação de um universo de sentido. Por lado, a tentação de um universo que se apresenta como pleno de sentido, mas cuja gramática perversa visa fundamentalmente levá-lo ao consumo compulsivo. Por outro lado, tentativas desesperadas de fuga dessa prisão do falso sentido, frequentemente feitas na forma de desnorteantes atos de rebeldia sem transgressão, pois a única experiência que ainda resta, sem a obrigação de consumir, é aquela de destruir, seja a si próprio, seja aos outros. Obrigado. Então, nessa palestra sobre o sintoma e o mal-estar na cultura, eu optei para fazer um recorte em direção ao fluxo do tempo. E quando eu comecei a escrever, então, uma forma de ensaio, eu percebi que o tema, o fluxo do tempo, é muito difícil de ser escrito numa forma de ensaio. Então eu resolvi recorrer a alguns outros registros. Daí eu tive a ideia do registro poético e pictórico. Então eu vou tentar jogar, fazer um jogo no decorrer da palestra desses três registros. Então o fluxo do tempo, a primeira ideia seria com essa palavra água, para dar esse tipo de ideia. E, a partir daí, em determinados momentos, eu vou clicando aqui no Data Show e a gente vai tentar fazer essa integração. Aí eu paro um pouco, vocês leem, observam o lado pictórico e eu continuo. Mas não será uma coisa mais ou menos por aí. Então, o fluxo do tempo. Quero discorrer nessa fala sobre as ideias de pulsões, intensidades, fluxo e tempo. Enlaçá-las com as dimensões da vida e do vivente, para desembocarmos no conceito de oportunidade. A evolução da vida sobre a Terra, esse trabalho que está acontecendo há bilhões de anos e que se trata da construção
de organismo é surgimento de problemas e soluções. Organismo é qualquer corpo cuja conformação é concebida como um ser vivo. A vida é um pulsar, e nessa pulsação temos expansões e retrações, sístoles e diástoles. Portanto, oscilações de intensidades que, com o decorrer do tempo, vão produzindo novos contornos. Esse movimento ritmado se caracteriza pela evolução perene das formas, sejam essas concretas ou abstratas, da metamorfose das crisálidas às figuras de linguagem, temos o impulso vital se orquestrando. Vida é movimento e troca entre sistemas. Quando o movimento cessa, o organismo morre. O primeiro grande obstáculo aparece quando começamos a desenhar essa concepção de solução de problemas. No universo dos viventes, deparamos-nos com os sistemas abertos e as soluções lineares são um aspecto menor. Sistema aberto é aquele que produz trocas em incontáveis níveis. O ser vivo, por exemplo, necessita do oxigênio que vem da atmosfera, dos alimentos que contêm carbono, e ele próprio é alimento para outras cadeias alimentares. Isso forma sistemas ecológicos abertos. A vida se alimenta de vida em todos os seus desdobramentos. Assim como quando escutamos uma sinfonia ou admiramos quadros em uma exposição, estamos nos alimentando de vida. Estou ressaltando que no campo do vivente surgem questões das contradições e dos paradoxos. Essas não são resolvíveis. No máximo, podemos transitar por elas, transformá-las e desdobrá-las. Nossa memória ancestral está sempre nos empurrando para o âmago do nosso presente. A duração, que consiste no condensado da memória com o presente, é o que carregamos dentro de nós e que se atualiza em forma de pulsões. A vida pulsional age e tende em múltiplas direções, as quais vivemos em nossa subjetividade como intensidades que formam o nosso arcabouço, que formam o arcabouço do nosso universo de afetos. As intensidades, as vivências ancestrais, transgeracionais, os afetos e as sensações se organizam de alguma forma. Minha memória empurra o presente para um presente desfiladeiro, nesse aperto de montanhas, como planta pelo agro e planta. Minha memória, na minha própria muda, que espalha esporos para a planície, a luz. Pode passar? Passa na luz. Pensemos as pulsões como um conceito, onda, cujo movimento traduz a ideia de fluxo embutida na própria concepção do universo pulsional. Da pulsão, a tormenta tenta o vento lento, assim como o vento lento tenta a tormenta. As organizações são compostas de fluxos biológicos, psíquicos e sociais. No biológico temos fluxos sanguíneos, digestivo, biliar e muitos outros. No psíquico temos fluxos de ideias a partir das quais Freud pôde elaborar o conceito de associação livre, que, como sabemos, são fluxos que podemos acompanhar através da escuta dos discursos. O nascedouro da psicanálise encontra-se exatamente aí. No social, temos os fluxos migratórios, políticos, partidários e muitos outros. Portanto, o que é real, não é o perene e o parado, e sim o movimento e o fluxo. Assim,
para que a vida seja possível, é preciso que haja movimento em algum lugar. A pulsão é a usina da vida. A pulsão é um jorrar de intensidades constantes do início ao fim da vida. Esse constante diz respeito a um pulsar que no espaço vital não cessa nunca. É extremamente variável quanto aos fluxos que se formam e o ritmo que desenvolve. Assim sendo, o sintoma é a expressão simbólica de um processo conflitivo que foi possível de ser apreendido. É uma repetição daquilo que ficou atravancado, estagnado no campo das representações, assim como a fobia de avião. No sintoma, encontramos uma condensação de impressões e de marcações, maternas, paternas, dos amigos, políticos, midiáticos e outros. Nosso mundo atual está bastante acelerado. Muito se vive no tempo real na mídia, na internet e na possibilidade de rapidez de locomoção. A verificação do aumento numérico da síndrome de pânico aponta para isso, pois para que se forme essa condensação, necessitamos de um tempo lento, de tal forma que o simbólico possa criar condições de se processar. Sou o relógio, batimentos no coração, ritmo visceral, pulsar dos afetos. Marco um tempo que corre sem parar. Sou atleta alucinado, faço e aconteço, tomo conta disso. Acerto-me com o tempo. Quero saber que horas são. Mas esse relógio que sou não tem ponteiros ou números. É rio com fluxos que escorre dançando com 1000 afluentes, todos a caminho do mar. Nos dias de hoje, temos o aparecimento imediato de um colapso da representação e um mergulho na vertigem do real. Isso mostra que o movimento não é uma somatória de imobilidades, e sim transformação e desdobramentos sem parar. Se no tempo de Freud o mal-estar na cultura passava pelo recalcamento das representações com componentes libidinais, ou seja, no universo das pulsões sexuais, hoje a situação se passa no âmbito do caos, da intensidade sem representação, portanto, no contexto da pulsão de morte. Naqueles tempos, as manifestações da sexualidade tinham de ser recalcadas e a expressão disso eram os sintomas que são uma tentativa de paralisação do fluxo. Hoje, temos um real que se impõe intensamente, não permitindo que os processos psíquicos se organizem, conduzindo a uma dificuldade ou impossibilidade de subjetivação. Essa operação é caotizante, trazendo como consequência o que poderíamos denominar patologias contemporâneas, como adições, narcisismos mortíferos, dissociações radicais, anorexias e outras ligadas às altas intensidades não codificadas pela subjetividade e pela cultura. Fábio, se aconteceu, desceu. Sou eu. Nossa época está fracassando na possibilidade de transmissão ética através de nossas instituições sociais. Na época de Freud, pelo contrário, as instituições eram extremamente fortes e rígidas, em especial a família. A figura do pai era claramente delineada e qualquer alteração dos componentes dessa figura trazia consequências. A função paterna era exercida e a sua não aceitação gerava como consequência o recalcamento. Hoje, com tantas transformações no campo social, outras vicissitudes surgiram e o caos tornou-se preponderante. Os mecanismos neuróticos de defesa ainda estão presentes, porém, precisamos pensar em novas estratégias para lidarmos com o caos. Como esse provém da cultura hiperintensiva,
o universo simbólico não consegue se orquestrar. Temos carência da formação do universo simbólico e a consequência disso é um mundo mergulhado na ação e na imagem. Esse mundo intenso, pós-moderno, tenta excluir as formas simbólicas que se caracterizam pelo escoamento contínuo que segue um fluxo. Podemos pensar aqui na ideia de Heráclito de que jamais entramos duas vezes nas mesmas águas de um rio. As formas simbólicas são como enzimas catalisadoras numa experimentação química, em que o produto que está sendo formado é a subjetividade. Não existe o sujeito auto-engendrado, ideal da contemporaneidade. Esse sujeito que não devesse nada às outras gerações, que fosse apenas efeito de si mesmo. O auto-engendramento é a própria negação da oportunidade. Percebemos esse reflexo nesse início de milênio, em que personalidades narcísicas que só almejam viver em torno de seu cordão umbilical se multiplicam. A solidariedade é esquecida. Com isso, notamos exaltações personalísticas, o desejo de sucesso imediato como forma de mudança no campo social. É o fim das utopias. Não se produz sujeitos sem organizações simbólicas operando. A importância da literatura na cultura pode ser tomada como exemplo da expressão do que sucede no mundo desejante da coletividade e produz e traz o novo para a tecedura do sujeito e do social. Para haver criatividade, para que a arte possa acontecer e se expressar, é necessário um clima de inspiração, recolhimento e contemplação, que são as condições sine qua non para que o tempo lento seja possível. Nessas condições, nossas antenas parabólicas captam o todo e podem dar forma a um conjunto mais amplo. Em meus tempos de faculdade, quando li pela primeira vez Em Busca do Tempo Perdido de Proust, achava insuportáveis aquelas descrições ininterruptas. Anos depois, quando reli a obra, percebi e senti que aquelas descrições sem fim ganhavam movimento, encadeamento, vibração e ritmo, que animavam o texto como se estivéssemos dentro da obra, simultaneamente observando-a. Essa é a magia que o simbólico pode operar na literatura através das expressões estilísticas. A contemporaneidade tenta assassinar o simbólico e ressaltar o universo das imagens. Isso traz como consequências patologias que atingem diretamente o corpo. A não aceitação da velhice, a explosão desmesurada do botox, as cirurgias plásticas sem fim, são tentativas de reter o movimento do tempo. É um sintoma mortífero de nossa época. A cultura que só leva em conta o que é jovem enfrenta um paradoxo. Outro dia li a declaração de uma modelo que começava a se sentir velha aos 23 anos, enquanto que atualmente se sabe que pelo desenvolvimento científico, com as pesquisas de células-tronco, brevemente poderemos almejar viver mais de 100 anos. Essa modelo estaria fechando as portas para qualquer tipo de oportunidade que a vida pudesse lhe oferecer, e já vemos surgir um processo depressivo em seu horizonte. Para pensar a ideia de oportunidade, quero expressá-la através de uma alegoria. Pensando o nosso mundo psíquico como um castelo medieval, poderíamos viver nele como no passado e repeti-lo em exaustão em suas formas pretéritas. Nos sentiríamos como membros da realeza daquela época, o que seria viver numa compulsão de repetição. Isso seria extremamente mortífero. Ou reformá-lo e, quando ficasse pronta essa reforma, experimentaríamos o novo e a possibilidade de transformarmos aquelas formas num lugar onde vamos viver hoje. Se o transformássemos em uma galeria de arte,
Colocaríamos os quadros nos lugares onde receberiam melhor luminosidade e usaríamos de toda a tecnologia disponível para que melhor pudéssemos observá-los. Usaríamos recursos de alta tecnologia para iluminação, segurança e estética. Aproveitaríamos o arcabouço do castelo e complementaríamos com tudo o que de novo pode nos oferecer. Para mim, isso é oportunidade. São os estímulos que possuem a potência de transformarmos o castelo. O pulsional é o movimento da vida. Portanto, a junção dos estímulos com a orquestração do universo pulsional nos possibilita a discriminação e a escolha. Assim sendo, podemos criar nossas próprias trilhas, que são as emanações do nosso mundo desejado. Das artes, inspiração é captação de um todo, tudo, contudo, lúdico. A subjetividade está perenemente em transformação. Ela se transforma a si mesma e se rearticula procurando novas possibilidades de existência no conjunto da sociedade. Dessa maneira, o sujeito não é só fruto de sua ancestralidade, tanto genética como cultural. Pode sim criar, através das oportunidades que vivencia, novos fluxos, novas correntezas que o conduzirão para outros pontos nunca antes trafegados. No mundo atual, em processo de globalização, oportunidade é poder desembarcar em novos portos, absorver informações, expressões simbólicas, abrir possibilidades comerciais, culturais, usufruir desse novo contexto buscado e, concomitantemente, poder levar para essas localidades o seu próprio universo, mesclando-o com novas culturas, sem perder as suas próprias referências éticas. Oportuno deverá ser o fruto da discussão de tudo isso. É isso que eu tinha que falar. Bom, depois dessas 3 belas e oportunas falas, está aberto o debate. Fátima. Preliminarmente, eu vou cumprimentar a Marli, que não fez propaganda enganosa para o consumidor do lado de cá do auditório, destacando o talento dos colegas. E acresço ao seu comentário, Marli, que além de talentosos, eles têm a coragem de trazer contribuições das inquietações que a gente tem na clínica, a partir de uma mudança de paradigma, pelo menos para quem está na clínica há uns 25 anos, a gente tem constatado essa mudança que tem relação justamente com aquilo que vocês 3 destacam, que é o tempo, né? Nossa relação com o tempo. E para iniciar a conversa, né, eu gostaria de propor para vocês a gente pensar em um paradigma e uma figura. Né? Como o paradigma era tempo, né, eu ia justamente propor o crédito. Por que o crédito? Crédito. Né? Porque com o crédito a gente faz uma operação, né, que a gente toma emprestado do futuro e põe no mercado hoje. Ou seja, você não tem nenhuma casa da moeda emitindo um papel quando você compra a crédito, por exemplo, essa camisa aqui por R$200 ou 100, não importa. A hora que eu efetuo essa compra, né, a crédito, a loja lucra, o vendedor ganha a comissão e eu crio no mercado R$100. Tá certo? Essa é uma das formas do vazio ou uma das formas parasitas que a gente não só encontra nesse paradigma do crédito, mas a gente encontra na figura do vampiro, né? Que é uma forma parasita também.
uma forma que eu diria que, do ponto de vista da imagem, da relação que a gente pode estabelecer com a imagem, ele se diferencia do narciso, né? Porque o narciso tem um ponto fixo, é ali onde ele morre. A morte dele é num ponto fixo diante do espelho, né? O vampiro não. O vampiro é justamente essa forma errante, né? É a desgraça dele, ou a condenação dele, é porque não existe um ponto fixo ali. Não tem imagem. Ele é essa forma errante que circula nessa velocidade enlouquecida, né? Então, propondo para vocês essas considerações, né? Até porque, se a gente retomar, por exemplo, Foucault, né, quando ele fala da docilidade dos corpos, ele propõe ali o soldado disciplinado. E o Bauman, né, ele já propõe a figura do consumidor controlado. Então a gente está diante de uma transição de paradigma e eu diria que a gente poderia, né, nessa época de capitalismo tardio, pensar justamente essas decodificações, por exemplo, o Nelson propõe, as formas do vazio de que a Laura ainda fala, né, justamente a partir dessa, né, do paradigma do crédito e dessa figura do vampiro. Obrigada e parabéns para os três. Não sei se eu posso te acompanhar, mas me surgiu uma ideia quando você estava falando, que quando eu quis destacar da apatia esse funcionamento operacional, eu acho que quando o Nelson fala numa razão instrumental, a gente tinha uma leitura próxima, né? A ideia do vampiro, ela me faz lembrar um pouco esse ser errante, apático, que às vezes fica imóvel, mas às vezes também peregrina pelo mundo, né? E o poema do Drummond é um poema interessante, porque o que o Drummond destaca, que é uma característica que o Leclerc também destaca na questão da apatia, é uma vontade, por incrível que pareça, de sobreviver. Então a ideia da morte mínima, né? Da morte mínima, né? No sentido dela não ser morte mesmo, mas que o Drummond chama da vida mínima, né? O Leclerc destaca enfaticamente essa ideia de que não se trata da morte, no sentido orgânico, como o Alcimar colocou, mas de uma forma vazia de sobrevivência. Então, nesse sentido que a tua fala me ecoou, porque eu acho que o vampiro é essa imagem, né, de uma carcaça, né, vazia, que precisa do sangue do outro para viver. E nessa imagem eu acho que se configura tanto as figuras da contemporaneidade, que são a do masoquismo e a da perversão, né, que o Nelson destacou na questão do masoquismo erótico. Era só uma associação. Eu também queria falar uma questão que eu acho interessante, que me veio com a fala da Alcimar, porque uma das questões da apatia é a fixidez da palavra. O que a gente vê num sujeito apático são murmúrios, e quando a fala surge, ela é sem metaforização. Então, a psicanálise tem um lugar vivo, né, com essas figuras da contemporaneidade, porque ainda é um lugar que faz circular a palavra. É isso. Bom, antes de mais nada, fazer também um elogio à Fátima antecipado. Ela proximamente vai publicar um livro sobre o consumismo. Na verdade, ela que deveria estar aqui. Bem, eu queria comentar um pouco a sua proposição, Fátima, tentando inseri-la na abordagem que eu procurei realizar no meu trabalho, né? Uma abordagem que tenta focalizar justamente o aspecto da economia libidinal, tanto
no modo como ele é apreendido nessa nova economia, a partir da gramática da perversão, um processo fundamental, um processo de adiamento da castração, um processo de imediatização do prazer, quanto em relação aos efeitos que toda essa nova cultura provoca. Mas em relação aos efeitos, eu também busquei me concentrar numa leitura econômica. A partir da noção de fusão e difusão pulsional, tentei construir a noção de sintoma na segunda teoria das pulsões a partir daí. Bem, a noção de crédito, no meu entender, o aspecto econômico dessa questão, ela se inseriria justamente numa espécie de curto-circuito, no adiamento incluído no princípio de realidade. Esse curto-circuito ele é capaz de oferecer a apropriação imediata de objetos de desejo a partir de uma sonolência do princípio de realidade. É muito difícil o sujeito pensar em todos os meses que ele vai ter que pagar aquela parcela, ele considerar isso no momento do ato de compra. Então o crédito ele tem essa eficácia psíquica, de curto-circuitar o princípio de realidade. Eu veria aí. E, portanto, veria o crédito como mais uma estratégia dessa ênfase que a nossa nova economia coloca no imperativo religioso, uma expressão do Zygmunt Bauman, que eu acho que de algum modo abarca todos esses processos. Esses processos têm uma metapsicologia, ou seja, eles têm uma tópica, uma dinâmica e uma economia. Tentei aqui hoje mais seguir a linha econômica desses processos. Nós estejamos num capitalismo tardio, eu não acredito muito mais acho que como a maioria, dessa ideia de revolução. Então acredito que não, estou dando como concordância. Eu acho que são micro-revoluções, micro-situações. Daí eu acredito que eu peguei a metáfora do organismo vivo para tentar fazer essa passagem do que acontece, vamos dizer, nesses bilhões de anos, economicamente falando, nessa evolução que nós vivemos, e como isso também deve perpassar pelos mercados. Quer dizer, os mercados devem sofrer algumas transformações que eu não sei o que vai ser isso, desse capitalismo tardio para esse futuro. Mas eu acredito que deva ser um processo que está em curso. E eu acho que cabe a nós começarmos a ter as antenas parabólicas, que eu acredito no teu livro, provavelmente deve ter já até algumas possibilidades nesse sentido, que é o foco do teu pensamento. Mas colocando então essa ideia de que atualmente temos que dar sempre foco nas microtransformações e que essas microtransformações devem fazer como resultantes essa transformação maior. Agora, como ela vai ser, eu também não sei, acredito que ninguém sabe. Eu queria partir de uma colocação que a Laurinda fez, mas que eu acho que ela pode estar atravessando as três perspectivas que foram colocadas, tanto a questão da apatia, como a da mercantilização do inconsciente, como a questão do tempo. E num certo momento você falou, Laurinda, da apatia como uma espécie de recusa da descarga. E eu estranhei essa colocação, Eu estranhei porque eu acho que a gente pode pensar qual que seria a natureza dessa recusa, e imediatamente veio a mim uma lembrança de a gente pode considerar talvez um sintoma, mas também uma manifestação que está completamente fora de moda. Eu não sei quem tem alguma lembrança, a minha é muito longínqua, de uma greve de fome. Greve de fome está fora de moda, Quer dizer, rebelião a gente vê todo dia, Mas a última greve de fome que eu me lembro, se eu não estou errado, foi a do sequestrador da Abílio Diniz. E eu acho que isso é um sintoma para a gente estar pensando, que implica a questão da vontade
e a questão do sacrifício, e muito aquilo que o Nelson coloca, né, do lugar do superego. Porque a questão da greve de fome mobiliza a questão da culpa, né? Como que o outro se recusa a comer, como que o outro, talvez até no movimento que o Nelson apontou a partir do Freud, absolutamente preciso, que é civilizatório, eu não mato o outro, mas eu posso morrer. De uma certa maneira, a greve de fome ela é civilizada, né? É muito diferente de numa rebelião eu decepar uma cabeça, por exemplo, ou matar alguém, né? Então eu acho interessante a gente pensar, se vocês tiverem alguma observação a respeito, né, nesse empobrecimento da dimensão sacrificial. Quer dizer, é mais fácil matar o outro, né, do que protestar, né, mobilizando no outro a culpa, ou protestar contra uma injustiça, colocando em risco, inclusive me dispondo a morrer por uma causa, né? E eu acho que isso se manifesta, claro, tanto na esfera do social, eu acho que não é à toa, né? Vocês teriam muita coisa a dizer, não é à toa que a gente não vê mais greves de fome atualmente, mas eu acho que do ponto de vista psíquico, daquilo que a gente escuta na clínica, né, a gente tem muitas ressonâncias dessa impossibilidade do gesto sacrificial. Eu falo de impossibilidade mesmo, né? Quer dizer, as pessoas não são capazes, é uma incapacidade mesmo. Rubens, não sei bem por onde é que você caminhou com a recusa da descarga, né? A apatia como recusa nesse sentido. Acho que eu pensava na questão que a apatia pode ser descrita como uma forma de blindar a realidade. A gente tem na moda hoje os carros blindados, né? A gente pode pensar num sujeito que blinda o eu perceptivo, né, no sentido de impedir que ele sofra qualquer assalto da pulsão, né, do ódio, do pensamento, é nesse sentido. Então, quando eu usei a ideia da recusa, é a recusa disso que pode ser vivido, experienciado, sentido. É nesse sentido que a Kristeva vai valorizar a questão da experiência. A questão da recusa, da revolta, não da recusa, é uma questão eu queria destacar, né? Você estava falando, eu lembrei de um caso clínico que o Marcelo Vinhar descreve no livro, Exílio e Tortura, que é um caso que eu conto no livro e que me tocou muito. É o caso de um homem que foi preso pela ditadura e tinha uma menina de 6 anos, que era a filha, que ia visitá-lo todo dia. E ela levava um desenho a cada dia para o pai, mas tinha uma guarda, uma mulher, que tomava conta dos objetos que entravam na prisão. E então, uma vez a menininha levou um desenho que eram as pombas, né? E a guarda não permitiu que esse desenho entrasse e cortou o desenho, né? E a criança, depois quando o Marcelo a atendeu, ela começava a desenhar árvores com pontinhos. Eu vou chamar isso de um ato de revolta. E a interpretação do Marcelo é que os pontinhos eram os olhos da pomba escondidos, né? Que é uma saída muito criativa, né? Uma forma de continuar, não blindando a realidade, né? Não ocultando o que estava acontecendo, mas fazendo alguma presença, né? Eu acho que a recusa, né, disto que é vivido é uma tentativa de impedir o fluxo da pulsão, dos afetos, do ódio. Ela tem como consequência o impedimento da vida. Era isso que eu queria falar com a questão da recusa. Exemplo absolutamente perfeito sobre o que eu estava propondo para vocês, né? Justamente a impossibilidade desse aspecto sacrificial na atualidade como um sinal que corrobora muito fortemente, né, o caráter obsoleto que o eixo tópico que vai do superego ao ego está sofrendo justamente nessa nova economia, né? De fato, acho que juntamente com essa impossibilidade do elemento sacrificial, do elemento da renúncia ao meu prazer em nome do outro, né, é uma decorrência praticamente necessária
desse desinvestimento do superego, né? O desinvestimento do superego que acontece justamente nessa inversão que o Zygmunt Bauman fala, da inversão do algozo. Você não é mais proibido de gozar, você é obrigado a gozar, né? Tudo isso, de certo modo, causa um refluxo narcísico da libido. Isso eu estou falando de modo geral, né? Estou falando aqui de causas genéricas e gerais da nossa cultura. Eu de fato acho que isso existe, né? Existem superestruturas que podem ser pensadas. Uma delas é essa, né? Existe um efeito bastante inquietante, que é esse desinvestimento do eixo do superego ao ego. Ainda que ele seja acompanhado do alívio da gente não sofrer mais pelo masoquismo moral, né? Existem outros tipos de masoquismo, talvez piores, que a gente vai acabar realizando e pagar esse preço de um modo muito mais caro. Bom, queria aproveitar essa preciosa oportunidade de conversar com os colegas sobre ideias em comum, né? E diferenças, né? Fazer trabalhar de alguma forma as falas. Eu fiquei um pouco pensando numa coisa influenciada pela fala do Nelson na fala do Alcimar, né? Vamos dizer assim, que, enfim, um paradoxo na fala do Alcimar. Que eu gostei muito, além da sua fala e da sua obra, né, que é uma surpresa muito bem-vinda, né, para mim. Eu gostei muito dessa invenção de colocar as formas simbólicas e o simbólico como intermediários. Quer dizer, como enzimas, catalisadores, magia, tudo isso tira o simbólico do lugar, né? E ao mesmo tempo dá um lugar a ele, né? Contudo, né? Assim, eu não sei se... Quer dizer, o paradoxo que eu percebi é que ao mesmo tempo que se fala de uma transformação perene da subjetividade, que então não ficaria só, digamos, aprisionada nas identidades, né? E portanto aprisionada na ancestralidade, enfim... Como? Nas séries complementares. Isso, nas séries complementaridade. Você fala que não existe auto-engendramento de si. Eu acho que só se pode não ficar preso numa instrumentalização e numa otimização da fantasia de auto-engendramento, que essa existe desde os primórdios. Se a gente pegar a Perolanier lá, na violência da interpretação, acho uma das maiores contribuições dela, né? É que essa fantasia de auto-engendramento, ela tanto pode ser geradora de patologia, né? Mas ela sempre vem em defesa do desamparo. E a maneira como cada um, né, vai agenciar isso a favor, né, da vida ou da morte, enfim, é que decide, né? Porque, digamos, o perigo disso é aquilo que me parece que é a pura cultura da pulsão de morte que o Freud aponta no mal-estar, que é a fúria narcisista, né? Quer dizer, que essa fantasia hiperpotencializada, né? A serviço da destrutividade, né? Que, aliás, acho que o Nelson também traz uma faceta paradoxal, no entanto, capaz, né, de se opor a um consumismo esvanecedor, né? Então, quer dizer, eu acho que tem esse paradoxo, né? Porque eu hoje estava pensando uma coisa, não sei se vocês leram nesses tempos turbulentos, como a Laurinda falou, né, que estamos vivendo, uma pesquisa que saiu que 49% dos jovens já não têm a menor crença na política. Eu considero isso super positivo, né? Quer dizer, desmanchar esse simbólico calcado no gozo moral do superego, né? Porque justamente o masoquismo, o imperativo do gozo é do superego, né? Não é ou superego ou gozo, é o superego que desgoza, né? Na cultura, e daí o mal-estar na cultura, né?
Então, eu acho isso super bem-vindo, que esses jovens podem se tornar práticos na televisão, podem, mas podem se tornar também um laboratório imenso de novas invenções no social. Autoamputações, clubes que fazem esses pullings, né, suspensão, né, com fotografias, são práticas que, bom, da nós do século passado, são práticas que elas cheiram uma certa transgressão, mas os relatos dessas pessoas não têm qualquer conotação transgressiva, e isso é preocupante. Eles não estão indo além de nada proibido, eles estão buscando experiências de intensificação de uma experiência existencial. Pois bem, isso corrobora um pouco que o eixo libidinal ele se deslocou do superego para outras modalidades de masoquismo, ou masoquismo erógeno, eventualmente masoquismo feminino, onde é possível a gente até, digamos, entender talvez a importância da apatia, né? A passividade enquanto patologia. Bom, a solução freudiana é que nós consigamos realizar formas indiretas de satisfação da pulsão de morte, né? Eventualmente a arte, eventualmente o discurso, né? O discurso pode ser muito agressivo, a arte pode ser muito agressiva. Mas, enfim, que a cultura encontre formas alternativas, né? Formas intermediárias, que não sejam nem no próprio sujeito, nem no outro, de satisfação dessa agressão insaciável. Eu veria o otimismo mais por aí. Eu não acredito que a mera despedida do superego, como aquele orientador das nossas relações, vá, digamos, nos abrir para um novo e esperançoso futuro. Oi? Você sabe que eu concordo absolutamente com o que você está falando, eu só estou provocando para a gente tentar achar talvez novas formas de pensar, porque eu acho que eu estou sendo bem freudiana, porque eu acho que sempre se valoriza muito o mal-estar, a frase que o Freud diz ao eu, quer dizer, o eu deve advir ao isso, e nunca que em seguida ele diz o eu deve advir ao superior, né? Então, porque se o superior, né, tem as bases totalmente funcionais, né? Há um trabalho tão incrível de vocês, que é uma coisa que seria muito complicada destrinchar e botar em todas as mediações, né? Mas eu acho sensível, assim, eu acho que é interessante evocar, como nota de rodapé, né, a construção de um pensador, um psicanalista, um político, um filósofo, tá? Pouco antes do trabalho metapsicológico do Freud, que formulou lá densamente um momento em que ele formulou a seguinte ideia, né? E que tem, eu acho que tem a ver com todas essas coisas, esse conceito dialético, né? Que é o caráter fetichista da mercadoria e o seu segredo, né? O caráter fetichista da mercadoria e o seu segredo, né? Isso é Marx, né? No capítulo 1 do Capital, né? O caráter fetichista da mercadoria e o seu segredo. É uma equação psicanalítica radical, não é? Que a gente sabe o que significa fetichismo em psicanálise? Perversão, simbólico, no entanto, associado diretamente, não é, ao regime da mercadoria, né, as práticas sociais da mercadoria. Eu acho, pessoalmente, em relação a tudo isso que vocês colocaram, que eu concordo, acredito, penso semelhante, de um jeito ou de outro, né, que eu acho que trata-se também de, na clínica, a gente começar a falar do concreto e do objeto perverso, né?
que é a trama, eu acho que mais do que nunca o inconsciente é social, né? Mais do que nunca é o caráter perverso da mercadoria, né? Que põe o sujeito para os seus vampirismos, né? E acho que mais do que nunca o inconsciente está lá, na coisa. Está na coisa mais do que no sujeito. O sujeito é assujeitado à coisa. Eu não sei, isso é para se pensar. Eu tenho trabalhado assim no consultório, né? Sobre esses assuntos. Que eu acho que a questão que o Teles traz é muito complexa para a gente discutir. A gente pode só deixar na nota de rodapé, fica bom, que é para pensar depois, construir outro trabalho. Mas eu queria só tomar uma palavrinha que acho que foi suscitada pela Renata e pelo Nelson, que é a questão do desamparo e da alteridade, né? Porque eu acho que todas essas patologias contemporâneas, todo esse fluxo da intensidade, o que vai sendo denunciado é a impossibilidade da alteridade e a existência imperiosa do desamparo, um desamparo que leva ao desespero, né? E eu acho que é com isso, né? Não sei se é o sentido de coisa que você destacou, eu acho que é isso que a gente vive na clínica, né? Muitas vezes eu ouço alguns relatos de violência e me ocorre perguntar para o sujeito, mas o que ele vai fazer com isso? Né? E para quem que ele vai falar disso? Quem é que vai escutar? Né? E acho que às vezes é o psicanalista que escuta, né? Que a gente tem que pensar nessa questão. A questão é tentadora, né? O problema é que seria, digamos, transformar uma coincidência terminológica, né, em, de fato, uma compatibilização de modelos. E isso é um outro ponto, né? Porque o caráter fetichista da mercadoria no Marx é uma coisa. Ele esconde o trabalho que a mercadoria exigiu. O fetichismo no Freud é uma outra. Ele esconde a castração da mãe, no princípio, né? Entre esses dois modelos, né, e o modo como eles podem se articular, a gente precisa, de fato, criar muitos outros submodelos, né? Eu acho que é isso que todos nós estamos tentando fazer. Fiquei muito curioso a respeito da tua abordagem, né? A respeito da coisa. Espero que a gente ainda possa ouvir você longamente sobre isso. Alguém tem mais alguma questão? Bom, então eu quero agradecer a presença de todos aqui. Estamos encerrando os trabalhos de hoje.